Vamos à entrevista de hoje do programa Troca de Ideias. Vamos conversar com o prefeito de Cruzeiro do Sul, João Dúlios, uma avaliação da sua gestão. Ontem foi realizada uma cerimônia, né, simbólica, quando o César Leandro Marmit, o Dingola do PP, assumiu a prefeitura, mas ainda, claro, de forma simbólica. Por quê? Porque até hoje ainda o João Dúlios é o prefeito oficial do município de Cruzeiro do Sul. Aí, claro, a partir do dia 1º, então, o Dingola assume a prefeitura. Mas, por enquanto, o João Dúlios é o prefeito e ele está conosco aqui no estúdio para a gente falar, fazer uma avaliação da sua gestão, falar sobre as conquistas da prefeitura, os principais desafios. A gente sabe que, quando se fala em desafios, as enchentes foram muito marcantes, né, especialmente para Cruzeiro do Sul, mas a gente quer saber do João Dúlios essa avaliação, né, o sentimento de encerrar essa gestão. E também está aqui conosco no estúdio, acompanhando a entrevista, o assessor jurídico, o Samuel Boren, também tem colocações para fazer importantes a respeito de Cruzeiro do Sul. Logo na sequência, ele também vai falar aí com a nossa audiência. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia, Rita. Bom dia, Jussiara. Bom dia. Bom dia àqueles que nos ouvem, né? Em especial a comunidade lá de Cruzeiro do Sul. Daqui a pouco as pessoas pensam, tá, mas teve a cerimônia, né, de posse, mas o João Dúlios vem como prefeito, mas é porque tem a questão ali dos limites de datas também, né? De finalizações. Não tenha dúvida. Tanto é que muitas prefeituras vão fazer amanhã a transição de... né, vamos dizer, a posse do novo prefeito. A gente fez isso num comum acordo com o prefeito eleito, com o seu vice e toda a sua equipe ontem à noite. E ela foi tranquila, assim como foi a transição de governo, né? 4, 5 reuniões, né? Com a equipe dele, com a nossa equipe. E acredito eu que tem que ser assim, a política nova tem que ser desta forma, indiferente se é quem a gente gostaria que vencesse ou não. Então, isso a gente tem que pensar sempre no crescimento do município, né? E eu não vejo de outra forma, e graças a Deus toda a minha equipe que me acompanha pensaram da mesma forma, e isso realmente foi feito assim. O expediente do João Dúlios é até hoje? Hoje ele é um expediente interno, né? Inclusive o meu grupo, né, da administrativo está lá intensamente. Provavelmente todos devem estar ouvindo, né? Abraço para o pessoal que está, assim como a gente está trabalhando também no dia 31. E tem especial ali, quem pediu lá que eu desse um abraço, né? É o nosso tesoureiro Cassiano, né? Ele é talvez um incentivador, assim, da nossa turma. Ela sempre tem algo a falar. Abraço, então, para o Cassiano, aí de toda a equipe aqui da Independente. Legal, todos aqueles que lá nos ouvem neste momento na prefeitura e no município. Falar dos 4 anos da nossa administração, todos vocês sabem que foi 4 anos muito difíceis, né? Logo que a gente assumiu, lá em 2021, nós tivemos o momento mais crítico da pandemia, né? Que foi, nós tínhamos que fechar lojas devido aos decretos do próprio governo do estado, né? Então, era muito difícil você ir lá fechar uma barbearia, uma padaria, uma loja de roupas, que era o sustento daquelas pessoas lá que pagavam seu aluguel, que tinham o sustento da sua família, os estudos dos filhos. Então, esse era um momento mais difícil naquela época para o poder público. Nós, como gestores, e toda a minha equipe, é claro, né, a gente sofreu junto, né, tivemos perda de vidas, inclusive colegas muito próximos lá da nossa administração. Por isso que eu falo desses 4 anos. E aí nós tivemos uma seca, né, que foi talvez as 3 maiores secas que o Rio Grande do Sul foi contemplado, vamos dizer assim, pela ação do tempo, e não foi diferente em Cruzeiro do Sul. E depois os temporais, né, destruiu várias moradias, né, Passo de Estrela, Vila Schwirtz, aquela parte baixa lá da Maravalha, Lotes, né, o nosso interior, né, com granizo destruindo as plantações. Então, o nosso setor de planejamento só trabalhou em cima de catástrofes, decretos, enfim, calamidades. E depois, sim, então, veio essas enchentes aí que todos, para mim, vai ficar na história,
porque eu jamais tinha visto, a gente só falava o dia 41, mas agora sim. Então essas aí foram realmente umas coisas assim que abalaram toda a nossa região, e principalmente Cruzeiro do Sul, porque foi talvez um dos municípios mais atingidos, né? Mas tudo isso nós enfrentamos com muita dificuldade, né? Muito trabalho da minha equipe, trabalhando noites, né? Talvez as pessoas que estão em casa não sabem disso, e eu acho que é um momento que a gente tem que esclarecer a população, porque a gente é cobrado também das nossas ações. E mesmo assim a gente fez pavimentações no nosso interior, várias pavimentações, né? Aí eu posso incluir Linha Nova, Canaã de São Bento, Picada Aurora, aqui o nossa cascata, a linha City, a Boa Esperança, que está em andamento, né? O próprio. Então, assim, tem várias, né? Nós fizemos pista de caminhada ali no 15 de novembro, né? Que foi um projeto, assim, claro. E aí teve, vamos dizer, ajuda de vereadores que também conseguiram, né, trazer recursos. A nossa revitalização do trevo, a visibilidade do nosso trevo, ela ficou, no meu entender, muito bonito, né? Então, assim, as rótulas da 453, onde é que nós tivemos várias vidas perdidas, né? Então, aquilo também, inúmeras vezes a gente foi ao governo do estado para que conseguisse fazer o quanto antes isso, e graças a Deus estão concluídas, não na totalidade ainda, faltam uns detalhes, mas isso também é uma obra do governo, mas que a gente assim, batalhou muito, né? A troca das lâmpadas, né? Tudo por LED, né? A aquisição de retroescavadeiras, automóveis para a saúde, secretaria nossa lá, a perfuração de poços artesianos, né? Vários poços artesianos no nosso interior, nos nossos bairros, né? A recuperação de solo, Rita e Jussiara, a revitalização da nossa casa do morro, né? A construção de novas escolas, tivemos 4 escolas perdidas em Cruzeiro, e agora uma recente aí, graças a Deus, com os voluntários trabalhando muito, né? Né, os projetos estão andando. O CRAS, está lá também, um novo CRAS está sendo construído. Nosso vídeo monitoramento na cidade, tanto no próprio centro como nos bairros e o interior. Então ele está todo hoje sendo assistido, né, para essas câmeras que, segundo os nossos órgãos policiais, né, fez um efeito maravilhoso, e isso é importante, né, baixou muito a questão de pequenos furtos, a criminalidade, roubos de animais, né. Então tudo isso foi uma coisa assim que marcou. Nós temos a isenção do IPTU para 2025, aquelas pessoas que foram atingidas dentro da área, né, das enchentes, a desapropriação de áreas, né, a aquisição desta nova área da nossa antiga Lacesa, né, com a participação do governo do estado, onde é que ele desapropriou uma área particular em torno de 16 hectares, que num total todo ele daria em torno de 43 hectares, né, para que a gente possa tirar as pessoas daquela área que foi de arraste inundável, que logo ali na frente no governo que vai agora assumir, né, vai poder usar esta área, né, juntamente com o apoio do governo do estado, da própria União, de nós podermos fazer toda a infraestrutura e aí sim fazermos uma permuta, né, ou seja, as pessoas daquela área de arraste, aqueles que têm o seu terreno lá, esta área fica para o município e automaticamente eles ganharão uma área segura dentro desta área a qual eu falei no início. Então, e essa área ficaria, então, daí desabitada? Exatamente. Então, isso seria para fazer um reflorestamento, praça pública, pista de caminhada, enfim, várias situações, né? E outras tantas coisas que a gente fez, né? Os recursos já encaminhados, outros já aprovados, né? Inclusive na transição aí de governo, a gente já deixou as claras, né? Que as coisas vão continuar acontecendo, os asfaltos, o novo prefeito vai fazer, vamos dizer, a inauguração do sítio lá, né? Porque ele está em fase, vamos dizer assim, não é final, mas está bem avançado. Nós começamos na Boa Esperança, então tudo isso no governo que vai assumir agora vai ter esse privilégio, mas isso vai ser um orgulho muito grande meu, ver a comunidade com esse asfalto. Não importa quem, é aquilo que eu falei no início, nós temos que parar com esse pensamento de quem
é daquele ou do outro lá, seja diferente. Não, nós somos munícipes. Então nós temos que estar todos envolvidos. Esta é a maneira nova de política. Isso é cobrada pela minha família, pelos meus filhos. Então, eu tento assim também, ouvindo opiniões dos mais jovens hoje, a gente também dá assim, porque eles vão ser o futuro nosso. Vai ali ter amanhã os novos líderes de comunidades, né? Então, penso que, fazendo assim uma pequena introdução dos 4 anos, né? Além do meu coleguismo, que a minha galera trabalhou muito forte, seja ele de qualquer secretaria que foi, todos intensamente, todos assim, deixaram suas famílias, seus filhos. Naqueles momentos difíceis, eles estavam junto com a administração. A gente sabe que teve, né, foram muitos momentos críticos, mas qual foi para o João e a equipe, essa equipe que trabalhou junto contigo, que teve junto ali o momento, entre tudo isso que aconteceu, né? O momento não tem um momento. Não tem um momento, Rita, porque aquilo que eu falei no início, quando tu vê assim, foram aqueles dias mais críticos. Naquela época da pandemia, tu tem que ir num velório de um colega, é ruim, né? E assim foi amigos na enchente, assim foi amigos que perderam no temporal as suas casas, né? Então, assim, a seca, tu vê lá no interior, as pessoas investindo alto e não colhendo nada. Então foram vários momentos. E como humano, a gente chega em casa abalado, né? Aí tu parece que tu cai numa realidade, né? E sem falar da família, né? Eu vou dizer para vocês aqui, e publicamente, o que hoje mata os nossos governantes, e não importa aonde for, são as redes sociais, né? Na minha modesta opinião, ela é uma terra sem lei, no meu entender. Porque lá tu diz o que tu quer, com uma certa irresponsabilidade, né? Então, assim, e nós não vamos lá numa rede social nos defendermos por algo que... Né? Vários exemplos. Então, e se espalha, né? Se espalha então, rápido. assim, eu acho que não cabe mais, não é mais um momento. E sim, quando a gente apontar os erros, procurar a pessoa e tentar ajudar e dizer onde eu posso ajudar. O que eu estou fazendo para ajudar. Então, eu acho que essa é a minha maneira de pensar, mas isso é um pequeno relato de muitas coisas que virão e que a gente continua fazendo. Mas a gente, eu digo, é o João, é o meu vice-prefeito, é todo o meu secretário, é todos os meus colegas que se identificam e estão engajados no poder público de Cruzeiro. E falando em rede social e família, olha só um depoimento que tem aqui pra gente no Facebook, ó. Bom dia, aqui é a Luciane. Quero deixar o meu depoimento especial para esse grande homem, João Dúlios, meu maridão, um amigo, companheiro, paizão. Foi exemplo de resiliência, empatia, um homem que não se envergonha de suas emoções e isso o torna tão grande. Em meio a tantas intempéries, foi o prefeito que levou asfalto para o interior, deu visibilidade para a cidade com a Casa do Morro e o trevo da cidade, transformou o hospital que está em fase de conclusão, entre outros que não citarei para não me prolongar. Não baixou a cabeça após a enchente de maio e, junto com toda a sua equipe, conseguiram desenvolver projetos e encaminhar em prazos hábeis para que as verbas financeiras cheguem para a reconstrução de Cruzeiro do Sul. Entendeu que nesse momento de reeleição poderia prejudicar o andamento dos trabalhos que estavam acontecendo para recuperar as perdas que o município teve com a enchente e abriu mão desse processo. Ao longo desse período, deu vários exemplos de coragem e grandeza em suas escolhas e decisões. Por tudo isso e muito mais, você é o nosso orgulho, nós da tua família te amamos muito e estamos sempre juntos com você. Olha que legal, viu? Jussiara, essa é a mãe dos meus filhos. Um abraço para ela, eu conheci ela a gente recentemente. Juntas lá, exatamente, né? Jussi. Ela é uma parceiraça, sabe? Sofreu junto com a gente, também trabalhou muito, né? Porque ela se envolvia bastante naquela questão voluntariadas, né? Então, os meus filhos, eu tenho um filho... 16 anos ele pegou a pá e foi para a rua também. Então isso é um orgulho para mim. Não como pai. Ajuda, o apoio da família é muito importante. É momento de erguer, que nem uns colegas lá. Jussiara e Rita, às 3 da manhã tu chega na prefeitura e tu vê gente lá trabalhando, encaminhando projetos para que o quanto antes o governo aprovasse. Então isso não foi o prefeito que pediu para fazer. Fizeram por conta. Então isso é isso que eu vou levar
de grandioso de uma equipe. É por isso que algumas coisas, ou para muitos talvez pouco, para mim muitas coisas aconteceu. Então, assim, obrigado para essa equipe maravilhosa, né? E vamos dizer assim que o próximo governo também pode... nós vamos conseguir fechar o ano, né, com um saldo até bem positivo, vamos dizer assim, né? Para falar em números expressivos, assim, né, seria em torno de 17 milhões que ficarão, né? Sendo esses no recurso livre em torno de 3 milhões. Claro que ali, nestes valores totais, quer também dizer a questão da assistência social, recursos que vieram para assistência social, defesa civil, né, o próprio FINISA, que é em torno de 3 milhões e meio, né, que são tudo recursos vinculados, né? Então, é o esforço de muita gente. É por isso que, né, aqui se fala em folhas. A folha hoje, o custo dela para o município ela é em torno de 1 milhão e 600, por causa dos impostos, né? Ela é em torno de 1 milhão e 300, mas com a questão, né, dos impostos, então dá em torno, o custo para o município é este. Então, se tu fizer um cálculo aí, o próximo governo também já vai conseguir ter um pouco de respiro, né? Sei que nós temos que reformular todo o nosso parque de máquinas, né, que foi muito afetado também, né? Trabalhou muito, então as máquinas ficaram depressivas, né? Então nós somos, sim, o governo vai ter que pensar em máquinas novas, né? Isso não tenha dúvida. E eu tenho certeza que o novo prefeito, juntamente com o seu vice, toda essa equipe, eles vão fazer de tudo para que consiga tocar esse município, né, cada vez melhor. E é isso que nós esperamos. Estamos conversando com o prefeito de Cruzeiro do Sul, João Dúlios. João, em relação, a gente sabe que a gente está fazendo a última entrevista contigo como prefeito, né? Claro que a gente espera te encontrar muitas outras vezes, te entrevistar, conversar contigo, mas como prefeito, então alguns fechamentos aí, né? Então eu gostaria que tu falasse em relação às residências, às casas, né? O que já tem, além dessa área que tem prevista para as pessoas ali da área do arraste, mas outras casas que Cruzeiro do Sul já disponibilizou para as pessoas, ou em breve pode estar disponibilizando. E também, em relação na tua opinião, qual é o teu principal legado, além dessa questão da equipe, né, do trabalho conjunto, do esforço, mas em questão de obra ou de algum... entre essas aí, elencar pelo menos uma ou duas principais aí do teu governo. Bom, a questão das casas, assim, lá no 15 de novembro, então, está em fase de conclusão, né? A questão da infraestrutura, da terraplanagem toda, né? Então, logo vai começar a construção de 97 casas, né? 26 a nossa popular lá, carinhosamente chamado lá, no bairro popular. Lá também vão ser 26, né? Que a terraplanagem também... está pronta, né? Então, tem as de Pomerode, que muitas já foram, vamos dizer assim, inauguradas, né? Para as famílias que Pomerode disponibilizou, e ainda, às vezes, falta um terreno aqui, outro lá, para as pessoas indicarem para que essas casas sejam lá construídas, né? A questão da casa assistida também, muitas pessoas, então, já foram beneficiadas, né? Estão já morando. Isso não quer dizer que tenha que morar em Cruzeiro, né? Tanto é que algumas delas vão morar aqui em Lajeado. Mas o importante e o que me deixa assim um pouco apreensivo e frustrado é que ainda nós temos pessoas em abrigos. Então, segundo Carlos Gomes, em fevereiro, né, então também esse pessoal vai sair desse ginásio lá do 15 de novembro e vai para essas casas provisórias. Quantas pessoas, João, ainda tem? São em torno de 27 a 28 pessoas, né? Porque são, assim, às vezes uma família tem uma viúva, um viúvo é considerado família, né? Uhum. Mas isso, vamos dizer assim, de certa forma me incomoda muito, Rita, porque eu gostaria de ter feito isso já no Natal. E a gente sabe que o governo também tem os seus problemas, né? Então, ele gradativamente, e Cruzeiro, então, vai ser feito isso em fevereiro, ontem em Arroio do Meio, a gente vem acompanhando. Mas o importante maior, Rita, é que as coisas estão acontecendo, né? Tinha um tempo que elas estavam meio paradas, isso me preocupava muito. E agora as coisas estão andando, né? A gente sempre está vendo uma luzinha no final do túnel, né? O meu governo encerra hoje,
Então, vou dizer assim, no final de ter cumprido. E a outra pergunta, Rita, me desculpa. Do teu legado que vai ficar, assim, entre as que tu já citou, o que tu considera, não vou dizer uma, né, mas uma ou duas principais aí dos teus feitos. O meu legado que eu deixei, eu tentei fazer o melhor, sabe? É de, às vezes, talvez ter entendido melhor a necessidade de algumas pessoas. E o legado que eu deixo para cada um dos cruzeirenses, que eu tentei fazer o meu melhor, né? Juntamente com a minha equipe, né? Talvez não consegui, segundo algumas opiniões, né? E a gente tem que sempre respeitá-las, mas assim, que eu nunca deixei de tentar fazer. Trabalhei muito, né? E talvez poderia hoje sim fazer diferente. Talvez eu corri muito e às vezes eu tinha que ter parado e pensado mais. Mas assim, é uma responsabilidade muito grande. Naquele momento eu não tinha muito tempo para dizer, esperar. Eu tinha que tomar um ato, uma decisão. E às vezes as pessoas olhavam para mim e diziam, é você que tem que decidir. E a gente tinha que decidir. Claro que sempre assim, numa reuniãozinha rápida, sempre procurava ser o mais assertivo possível. Deixar um legado... Eu acho que eu vou deixar a população escolher esse legado, Rita e Jussiane, porque eu poderia dizer algo que talvez agrade um e desagrade o outro. Então... A pessoa vai ver, vai lembrar... Exatamente. Eu acho que é isso que tem que... botar a comunidade me julgar também, né? E tentei fazer o meu melhor. E agora, a partir desse momento, a partir do momento que entrega... né, de vez o executivo, o que o João Dúlios vai fazer? Pretende seguir na política? Vai dar uma descansada? O que o João Dúlios vai fazer? Essa pergunta eu saberia que vinha. E eu acho que deve ter 99% das pessoas aguardando a resposta. Senhora, eu acho que sim. É um momento de eu dar uma parada, né, na política. Né? A política não sai da gente, mas é um momento de dar uma parada, de eu dar uma importância maior para minha família, né? Ela ficou muito distante, porque, vamos lá, são 8 anos. Como vice-prefeito, eu também atuei bastante, assim como o meu vice está atuando. Então, a gente acaba se afastando, né? E não porque a gente quer, às vezes a própria necessidade. Então, num domingo de tarde, a gente vai lá numa festa. E, às vezes, a esposa não quer ir junto, porque daí os filhos não querem, não gostam, enfim. Então, a gente teve esse afastamento. Sim, Rita, Jussiara, eu vou depois dar uma descansada, né, com a minha família, pretendo, sim, né, daí sim, né, mas assim, às vezes tem que, minha filha também trabalha, o meu filho estuda, agora, claro, são diferentes, então a gente tem que se organizar, mas depois, sim, eu não quero parar, alguma coisa eu vou fazer. Mas já tem algo em vista ou ainda não, é melhor não falar por enquanto? É melhor não falar, porque assim, eu tenho amigos lá, vem trabalhar comigo, então assim, poderia estar em outra prefeitura, né? Então, assim, é incerto. Amanhã eu não sei. Uhum. Então, assim... E existe o pensamento de concorrer novamente? Bom, essa pergunta, Jussiara, neste momento, claro que não, mas assim, quem sabe, né? A gente nunca... O Dingola descartado talvez, não está. O Dingola talvez na época disse eu nunca mais vou e hoje... E hoje está, ele vai assumir a prefeitura. Então, sim, isso faz parte, principalmente quem é político, né? Tem, assim, um pouquinho aquilo no sangue. Mas eu acho que... por que não, né? Mas isso vai lá na frente. Vamos deixar o Dingola trabalhar 4 anos, a equipe dele, porque assim, agora seria também assim, uma oportunidade minha, né? Chegar aqui e já começar a fazer oposição, e não é isso que eu quero. Porque isso só atrapalha um governo. Exatamente. E como a minha esposa disse, a primeira-dama, que de eu não concorrer foi um fato. De muita gente estar necessitando e eu estaria para uma reeleição. Isso não seria da pessoa minha. Então, botei isso como meta, que eu não concorreria, de jeito nenhum, ninguém ia me convencer. E o apoio da minha família foi, vamos dizer, crucial para essa decisão. Quem está acompanhando o prefeito João Dúlios também é o assessor jurídico Samuel Boyren, que, segundo o próprio prefeito e o próprio Samuel, tem
tem informações importantes aí a respeito de Cruzeiro do Sul também. Sim, Tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. É uma novidade boa, me senti honrado Que bom, né? de Boas ser notícias. convidado pelo prefeito para participar aqui. É uma ação judicial que o município moveu em janeiro de 2021, na primeira semana que o prefeito tomou posse, eu também comecei a trabalhar lá. Nós nos debruçamos nessa ação judicial e agora ela está praticamente finalizada. É uma ação de reintegração que o município fez uma doação de uma área para a empresa Minuano nos anos 70, para a construção de aviários lá na localidade de São Rafael. E essa ação agora está praticamente finalizada e no dia 20, o último dia do recesso, o último dia antes do recesso forense, o juiz aqui de Lajeado deu uma ordem de emissão de posse. Então, o município agora vai poder retomar a posse desse imóvel. É uma área de 23 hectares, colada no nosso distrito industrial, que está completamente lotado de empresas, né, que conta com 3 hectares, na beira da RS 453. Então, é uma rota de desenvolvimento, né, para o município, e essa área vai estar disponível para a prefeitura, para a próxima administração que faça um bom uso dessa área, né? A gente quer deixar isso redondo ali para eles, porque é uma área muito nobre, né? Um valor econômico bem alto lá. Nessa localidade já foi feito uma vez, nos anos 70 também, já era um aeroporto, é uma área totalmente plana. Até a gente foi procurado por empresários que já estavam sondando a área também. Ela tem um potencial para isso, tem um potencial para ser um prolongamento do distrito industrial e também pode ser colocada na alocação de residências, né? Mas pelo tamanho, por ser 23 hectares, dá para fazer várias coisas, não é limitada a uma só, né? E essa decisão vai ficar para o próximo, então, o que exatamente vai ser feito ali vai ficar para o próximo governador. E se já tem empresas interessadas, e a gente sabe que empresas se instalando ali é recurso para o município, né? Com certeza. É uma economia que faz girar e a questão do emprego também, né? Com certeza. Legal, mano. Fechando, então, a administração com essa notícia aí para o município de Cruzeiro do Sul. Isso aí. Bom, eu para finalizar, Rita, Jussiara, eu quero agradecer ao Grupo Independente, a todos que fazem parte deste essa bela rádio, né? Que eu confesso, sou fã, e eu falo isso em outras emissoras. E não Super ouvinte, né? Super fã. Claro, sempre ouvindo, né? A rádio, talvez agora nos últimos tempos, né? Ainda mais, né? Essa questão da transição. E agradecer a vocês. Eu tinha muito medo do microfone. Quando eu não dormia, eu confesso para vocês que quando eu ia para uma primeira entrevista, vocês não têm noção. Então, isso faz 8 anos atrás, quando eu era na condição de vice-prefeito e na época eu era coordenador da Defesa Civil. Então, assim, procuravam os repórteres de rua e tal. E desde aquela época eu fui muito bem tratado com a rádio. Muitas vezes eles tiveram que dizer coisas que talvez o prefeito não gostava, né? Ou o vice não gostava, mas era o profissionalismo de vocês. Então, eu tenho vocês no carinho. Eu há pouco falei com o diretor, né, o Bruneto, e coloquei a ele, eu agradeci a ele por vocês sempre me tratarem com muito respeito, com muito carinho, não importa onde eu estava, fosse um município qualquer, quando algum colega de vocês estava lá, eles sempre eram muito educados comigo, muito atenciosos comigo, e eu tenho que dizer isso a público, né? Nunca vivenciei isso na minha vida assim tão forte. E eu, como eu tinha medo do microfone, e assim, eu perco, ele ainda não estou bem habilitado a ele, habilidade mas já com está ele. bem amigo dele, né? Um pouquinho melhor. Já, mas claro vocês que foram sim. extremamente importantes. E eu vou continuar sendo ouvinte da rádio, né? Porque eu acho que o rádio é extremamente importante. E por que eu falo isso? Porque no momento mais difícil de Cruzeiro do Sul, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos luz, mas nós tínhamos o rádio a pilha. Nós tínhamos o rádio no carro. E ele muitas vezes, vocês daqui diziam, lá na Maravilha, lá no sítio, lá. Então, assim, nós estávamos no rádio no carro, no radinho de pilha, e por isso que eu falo que o rádio era importante. Não adiantava eu querer acessar o meu celular,
porque nós não conseguíamos falar nem com o secretário, nem com o meu vice-prefeito eu não conseguia falar por telefone. Era tudo, porque não tinha mais nada em Cruzeiro do Sul, assim, na questão de comunicação. Mas o rádio a pilha e o rádio no carro funcionava. Então, por isso que eu quero fazer um agradecimento especial à Rádio Independente, todo o grupo, por tudo que vocês nos ajudaram em Cruzeiro do Sul. Da maneira que vocês conduziram. Nos ajudaram e muito na questão de nível, de lá tá faltando, lá tá melhor, lá não precisa mais. E isso eu só tenho um muito obrigado de toda a minha equipe, da nossa administração. Nós que agradecemos imensamente toda a tua atenção, toda a tua equipe, sempre nos atendeu. Se talvez porventura em algum momento não atendeu, é porque realmente não podia, estava lá com a mão na massa, estava lá ajudando alguém, ou estava sem sinal, enfim, todos passamos por essa questão de estar sem sinal, de tentar se comunicar, né? Mas sempre que possível veio até a rádio, inclusive, em momentos bem críticos também, mas para levar informação para os moradores lá de Cruzeiro do Sul. Muito obrigada, parabéns pela tua gestão, sucesso aí nos próximos passos. Obrigado a vocês, um feliz ano novo a todas as pessoas que nos ouvem, né? Que elas, eu só vou dizer vou desejar uma coisa assim para as pessoas, é saúde para todos nós, todos aqueles que nos ouvem, que sempre estejam a saúde na sua família, no seu trabalho e onde eles estiverem. Muito, muito, muito obrigado à Rádio Independente. Eu agradeço também em nome de todo o grupo, né, Rita? O Grupo Independente. E às vezes as pessoas acham que, de repente, porque trabalha na rádio, conhece, não sei o quê. Mas fora disso, mesmo quando a gente se encontra fora, né, é aquela amizade que fica. Então, isso é muito importante também. Então, a gente fica com essa amizade, independente se a gente estiver falando coisas boas ou coisas ruins, mas a gente está fazendo o nosso trabalho e a amizade segue sempre. Então, desejo também um feliz ano novo para ti, para toda a família, para vocês todos, para todos que estiverem, da equipe lá de Cruzeiro do Sul, que estiverem nos ouvindo aqui. Um ótimo, feliz ano novo, um parabéns pela gestão e que Cruzeiro do Sul siga crescendo. Muito obrigado. Me arrepiando aqui, ó. Mais uma vez, muito obrigada. Conversamos com o prefeito de Cruzeiro do Sul, João Dúlios, também o assessor jurídico Samuel Boyer. Até a próxima, né? Aguardamos as novidades aí, mais novidades. E quando vocês entenderem mesmo, eu não estando mais na condição, eu aqui estarei para falar outros assuntos, talvez, e, enfim, muito obrigado. As portas sempre Eu ia abertas. dizer, os microfones sempre abertos, com certeza.